Olá, meus amigos, bem-vindos a todos ao Delta Economics. Quem fala com vocês mais uma vez é o André Amaral, para quem já me conhece, claro. E o assunto de hoje é um assunto aí ruim, né? Infelizmente, mais uma vez tem sido algo até comum fazer vídeos com assuntos desagradáveis, mas infelizmente hoje eu quero falar um pouquinho sobre a provável quebra aí do banco Silicon Valley Bank. Mas antes disso, o que eu acho que é importante do vídeo é entender o que leva um banco, né, a quebrar, a ficar na situação que ficou esse banco americano, ou que ficou o Lehman Brothers, ou outros bancos. Eu acho que o interessante é entender como é que funciona o mecanismo e por que isso acontece, até para você, como investidor, conseguir se precaver um pouco melhor. E claro, em um vídeo que eu vou tentar fazer curto e sucinto, é impossível entender tudo. Então eu vou mostrar aqui um modelo bem simplificado de como que isso acontece, mas a gente pode elaborar isso muito mais ao longo de outros vídeos, né, entendendo como funciona a gestão de risco de um banco e tal. E aí é um pouco mais complexo, mas é muito interessante também. E eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, já peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque assim que eu fizer o upload de mais vídeos, você seja aí um dos primeiros a receber a notificação. E para isso você tem que acionar o sininho lá e tá tudo aquilo que você já sabe. Então vamos, mas sem mais delongas, vamos entender ali o que aconteceu. Então a gente na sexta-feira as ações, né, do Silicon Valley Bank, elas despencaram, né? Então é uma desvalorização aí de pouco mais de 60%, o que é muita coisa. E por que isso aconteceu? Porque teve uma correria ali dos investidores, né, para sacar o seu dinheiro, dado a condição do banco. E, claro, isso fez com que despencasse aí o valor das ações, porque o mercado percebeu, né, a situação do banco. Eu não quero falar muito agora, porque eu quero que você entenda primeiro o mecanismo de como funciona um banco a chegar nesse estágio, porque uma vez que você entendeu, eu não preciso nem mais falar nada, porque você já vai ser capaz de montar todo o raciocínio, entender de fato exatamente o que aconteceu. Se você se aprofundar mais, se você conseguir depois entender como que funciona esse mortgage-backed securities, que foi basicamente ali um dos ativos que causou a destruição aí do ativo dos ativos do banco, né? Mas vamos entender melhor um pouco como que funciona. Primeiramente, acho que é interessante entender o modelo de negócio de um banco, né? Então, eu separei aqui para ficar mais fácil para gente. O, ele já aqui isso, o quadro para a gente entender mais ou menos como funciona o modelo de negócio do banco. Mais uma vez, peço desculpa pela minha a qualidade da letra. Qualidade da letra não é meu forte, mas eu espero que vocês consigam entender aí o raciocínio, né? Bom, então vamos lá. Vamos entender como que funciona o modelo de negócio do banco. A primeira coisa a gente entender aqui é que a gente entender que a gente tem um balanço, né, ali, assim, extremamente simplificado, que é só para facilitar o raciocínio ali, para entender o modelo de negócio. Então eu tenho do lado esquerdo aqui o nosso ativo, né? Então aquilo que gera receita para o banco, então tem os produtos, empréstimos, e eu tenho o passivo, né? Que são os depósitos dos clientes, e o meu PL, né? Seria o meu equity ali, o meu patrimônio líquido, que inclui ali capital social e tudo. E como que funciona então esse ativo, né? Como funciona essa receita do banco? Então eu coloquei aqui em 3 blocos para facilitar ali o nosso entendimento de como que o banco então na verdade ele ganha dinheiro, né? Então isso pode variar de banco para banco. Se pegar um banco de investimento, talvez ele tenha um conceito, ele tem um modelo de negócio um pouco diferente e talvez dependendo do tipo de banco um desses 3 blocos aqui seja mais relevante do que outro. Mas, assim, da maneira mais simplificada possível, então, o primeiro ponto, a primeira questão aqui é o que a gente chama de spread bancário, né? Então, vamos imaginar que você tem aí 10 mil reais aí na sua conta e você fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, não vou deixar ele parado para a inflação tirar o meu poder de compra. Então você vai até um banco
e leva os seus 10 mil reais e fala, olha, eu quero emprestar esse meu dinheiro. Então o banco vai fazer o seguinte, ele vai intermediar esse processo. Ele fala assim, não, daqui eu te pago, só um exemplo, eu te pago, sei lá, 5%, vamos falar, 10%, te pago 10% ao ano, e tudo bem. Então você aceita, faz o depósito, e o banco, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar esses 10%, ele vai pegar esses 10 mil, na verdade, melhor dizendo, que você depositou, e ele vai fazer o quê? Ele vai emprestar para alguém que esteja procurando. Então imagina que tem uma pessoa ali que quer fazer um financiamento imobiliário, quer comprar uma casa, ou quer montar o seu negócio. Então ele vai emprestar esse dinheiro, só que obviamente ele não vai emprestar a 10%, porque a 10% é o que ele vai te pagar. Então imagina que ele empresta a 20%. Esse é só um exemplo. Então ele te prestando a 20%, se você vai tirar essa diferença, o que aconteceu? Então o banco, através do seu dinheiro, ele vai ganhar 10% de spread. Então essa diferença de captação e essa diferença entre a captação do recurso e efetivamente o empréstimo do banco é o que a gente chama de spread bancário, né? Que eu já fiz um vídeo sobre isso explicando porque o spread bancário do Brasil é um dos mais altos do mundo. Vale a pena, se você ainda não assistiu, procure aí no canal que você com certeza vai achar e vai entender o que leva a isso. Então, essa, sem dúvida, na minha perspectiva, seria a principal receita do banco, né? Ele, como intermediador financeiro, ele pratica o processo dessa forma. Então, ele capta o recurso e empresta com uma taxa de juros muito mais alta, e assim ele cria o spread, a sua remuneração. A outra maneira, né, que o banco também ganha dinheiro são as comissões, né? Então ela vende taxa, vende aquelas taxas que é muito comum no Brasil, essas aberrações de manutenção de conta tal, e cartão de crédito, enfim. Então essas são as comissões. Mas também tem uma outra ferramenta que é o market making, né? Que é a criação de produtos ali dada a necessidade de um mercado e tal. Então imagina que, sei lá, um produtor de soja ele tá lá, ele precisa vender aquela soja, então ele vai até um banco e fala, olha, eu tenho essa soja aqui, e o banco fala, não, beleza, então me dá aqui, eu te pago, sei lá, $1.000 por essa soja, e ele revende essa soja ali, de repente, por um pouco a mais, né, e aí ele tem um ganho em cima disso. Esse é só um exemplo, depende da necessidade do mercado, ele cria um produto para que assim, ele consiga aumentar a sua receita, né, ter um ganho. E também tem um outro ponto que são as operações de trading, né, que dependendo do banco, ela pode ser um pouco mais ou um pouco menos, seriam as operações, imagina lá, o banco tem a sua mesa de operações de equity ou de renda fixa e tal, né, e aí ele compra uma determinada ação para vender mais caro e tal, então esse ganho também entra aqui nas classificações aí de receita bancária, né? Como que o banco de fato ganha o seu dinheiro. Para a gente entender melhor, o que eu acho que fica mais fácil é de repente olhar um exemplo. O exemplo que eu tenho, que eu acho que é até legal, é um exemplo de um banco americano. Não é um banco brasileiro, porque eu também não sou patrocinado por nenhum banco brasileiro. O vídeo é em português, então se eles quiserem me patrocinar, eu coloco aqui a marca deles sem problema algum. Caso contrário, coloquei um banco americano. Enfim, mas a ideia é só a gente entender o mecanismo de como funciona, né? Então você pode perceber que eu tenho ali a receita do banco, né? Então, aqui até antes dos impostos, né? Como você pode perceber. E eu também tenho ali de onde vem essa receita, né? Então, primeiro eu tenho aqui esse net interest income, que seria a diferença, né? Seria basicamente o que eu chamo de spread bancário. Então, essa diferença, aqueles 10% de diferença que eu mencionei anteriormente, entraria nesse ganho do banco, né? Então, vamos supor ali 42 milhões aí em 2021. No caso, acho, provavelmente até 42 bilhões, né? Com certeza. E depois tem aqueles que as taxas e comissões que eu mencionei agora há pouco, o market making também, aqueles produtos que o banco cria, e aí ele soma tudo aquilo e depois ele vem tirando as suas perdas e tal, né? A questão do market making, você pode perceber ali que ele gera até uma certa receita, uma certa receita, o problema é que ele também tem um custo alto, né? Porque o custo de operacional desse produto ele é caro.
Bom, eu acho que deu para a gente entender mais ou menos como que funciona aqui o income statement, né, que seria a DRE do banco, né, que mostra ali o resultado do banco e de onde vem ali a sua receita. Então, para a gente conseguir agora entender melhor como que funciona o processo, então, de quando que o banco entra em uma situação complicada, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que um banco surge, né? Então ele tem lá os seus sócios e os seus sócios concordam em montar esse banco. Então os sócios colocam no banco, né, como capital social, 100 milhões. Então colocam lá 100 milhões de reais. E além disso, o banco tira do mercado mais 100 milhões de reais. Então, ou seja, o banco agora possui 200 milhões de reais. Quando eu digo assim, o banco capta ali do mercado esses 100 milhões, é só importante fazer aqui um disclaimer rapidinho. Para facilitar o raciocínio aqui, eu vou colocar como se o banco emprestasse literalmente tudo aquilo que ele capta, mas não funciona bem dessa forma, né? Então existe uma coisa que a gente chama de depósito compulsório, que é uma taxa que o banco mantém ali no Banco Central, né? Justamente para que ele consiga criar uma certa liquidez em um caso de um mercado estressado, né? E aí ele teria esse colchão que é criado, e assim ele tem uma garantia ali do Banco Central que caso haja uma corrida por depósito, ele tem uma certa reserva, né, que é obrigatória. Então, imagina, de repente, se fosse 20%, então desses 100 milhões aí que o banco captou do mercado através de depósito, então 20 milhões ficariam ali para o caso de uma eventual corrida de resgate, né? Ele teria pelo menos esses 20 milhões ali para que ele conseguisse pagar esses correntistas, né? Essas pessoas que possuem dinheiro lá dentro desse banco, né? Mas vamos para simplificar o raciocínio, a gente vai imaginar que os sócios colocaram 100 milhões e os seus depositantes também colocaram 100 milhões. E o que o banco fez? O banco pegou esses 200 milhões, né, que são 100 do seu sócio, né, o capital social, ali, que a gente chama de equity, ali, né, do patrimônio líquido, e mais 100 milhões ali dos depósitos. E o que ele fez? Ele poderia investir em várias coisas, mas vamos supor aqui, para simplificar o raciocínio, que ele comprou 200 milhões de título da dívida, né, os títulos públicos. Mas vamos imaginar também que tudo isso aconteceu ali um pouco depois ali do início da pandemia do coronavírus e tal, que aí você, meu amigo investidor, vai se lembrar bem que a taxa de juros ela chegou ali a 2,5%, 3%. Então vamos imaginar que esse banco ele comprou esses títulos a 3%. Então ele comprou esses títulos a 3%, ok, então o ativo dele está aqui. Só que qual é o lance aqui que a gente precisa entender? Eu já falei isso acho que muitas vezes nos vídeos. Existe uma relação entre preço do ativo, certo? E taxa de juros. Então, como é que funciona? Imagina, se o título público, você comprou um título público agora, e você está acordado entre você e o Estado, que daqui a 10 anos o Estado vai te pagar R$ 1.000. Então, portanto, obviamente, você não vai pagar R$ 1.000 no valor presente dele hoje. Então, é só um exemplo, lá, você pagou 200, 300, enfim, tanto faz. Porque esse valor ele tem que ir acumulando para quando chegar daqui 10 anos você receber os R$ 1.000 acordado lá na frente. Só que o que acontece? Existe uma variável importantíssima nisso tudo, que é a taxa de juros, que dependendo se ela sobe ou se ela desce, o título ele é marcado a mercado, e uma vez que ele é marcado a mercado, o que acontece? O preço dele também se altera. Então existe ali uma volatilidade em detrimento da taxa de juros. Então, quando esse banco comprou esses 200 milhões de título público a 3%, ao longo dos anos, a gente já sabe quanto está a taxa de juros, está 12%. Então, se a taxa de juros subiu e a taxa de juros no cálculo de marcação a mercado, ela vai no denominador da fórmula, logo, se ela sobe, o preço do título cai. Se o preço do título cai e existe a marcação a mercado, o que vai acontecer, então, com o valor do meu ativo? Obviamente, o valor do meu ativo vai cair. Então, quando o valor do meu ativo cai, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Espelhado pelo meu valor do equity, do meu patrimônio líquido.
Então vamos supor que o valor do meu título público ele tenha caído ali demais e ficou em 100 milhões aqui o meu ativo, certo? Ou vamos colocar melhor dizendo, por enquanto, 50 milhões. Então, ele caiu 50 milhões, menos 50 milhões. O que me sobrou aqui, então? 150 milhões no meu ativo. Então, ele vai ter que ser espelhado pelo quê? Pelo meu equity. Então, o que vai acontecer? Então, eu já não tenho mais 100 milhões no equity, eu passo agora a ter 50 milhões de equity. Mas vamos supor que passou o tempo, a situação se complicou mais na economia brasileira, enfim. Esses títulos se desvalorizaram ainda mais devido à alta na taxa de juros, então o preço unitário caiu. Então, o meu ativo continuou caindo e agora eu tenho 100 milhões no meu ativo. O que aconteceu então nesse caso? Para compensar, mais uma vez espelhado pelo meu patrimônio líquido, já não tenho mais o meu patrimônio líquido de 50 milhões. Ou seja, eu zerei. Porque é uma conta de uma zero, né? Então é necessário que exista uma igualdade ali. Então o que aconteceu? Nesse exato momento, o meu ativo ele é 100% financiado pelo meu passivo. Então, nesse caso, tudo que eu tenho no meu ativo ele é 100% financiado pelo meu passivo. O que acontece a partir de agora? Vamos supor que então ele caiu mais um pouquinho, caiu ali, sei lá, mais 10%, e agora eu tenho 90 milhões aqui no meu ativo. O que isso vai acontecer no caso? Significa que agora o meu passivo, né, a minha dívida passou a ser maior do que o meu ativo. Aqui eu tenho um problema. Aqui eu tenho um problema, porque se os meus correntistas agora quiserem sacar o dinheiro, eu já não tenho mais ativo suficiente para cobrir o meu passivo. Então aqui eu passo a ter um problema sério. E aí que o banco precisa ser resgatado e precisa de uma ajuda. O que é importante em tudo isso aqui, em todo esse sistema que eu coloquei aqui, a coisa mais importante é a gestão de risco. A gestão de risco é justamente isso. O objetivo da gestão de risco é justamente esse. É identificar o quanto de equity eu preciso para cobrir o meu risco. E aí você tem várias ferramentas para isso, que a gente pode até, dependendo da aceitação do vídeo e tal, se vocês gostarem, a gente pode entender um pouquinho melhor como que funciona essa gestão de risco e entrar mais no detalhe que eu acho que é bem legal. E vai depender aí daquilo que vocês quiserem. Então, o que aconteceu com o Silicon Valley foi mais ou menos essa ideia. Não necessariamente títulos públicos, teve ali até um certo percentual disso também, mas como eu falei, existiu também ali aquela questão do mortgage-backed securities, né? Que é um tipo de ativo financeiro também muito comum nos Estados Unidos, aqui na Europa também, e que fez mais ou menos que levasse o balanço do banco a essa situação. E aí que aconteceu? Uma vez que o mercado percebe essa condição, aumenta muita percepção de risco, então o correntista que tem o seu dinheiro ali, né, que tem a sua poupança ali, a primeira coisa que ele faz é sacar. Só que se eu já não tenho mais liquidez, e se eu já não tenho mais ativo suficiente agora, não dá mais, eu não tenho mais o que fazer. Porque se você olhar o balanço, então não, mas você tem 90 milhões. Ok, mas se eu vender aqui agora os meus 90 milhões, que foi o que me sobrou, eu ainda tenho 10 milhões insolvente, que é que não vou conseguir cobrir. Tem 10 milhões aqui, eu coloquei ali um percentual, tá errado, esses 10 milhões vai ser calote, vai ser default. E isso, claro, sem dúvida, pode piorar, né? Isso poderia ter acontecido ainda antes, dependendo quanto mais se desvaloriza o ativo, no caso, né, o preço unitário, mais complica a minha situação, porque de repente, se nesse meio do caminho aqui, eu tenho uma corrida, né, por saque um pouco maior, dado uma condição econômica que se deteriora. Então, o que eu sou obrigado a fazer como banqueiro? Eu sou obrigado a me desfazer do meu ativo, independente da condição que ele esteja. Mesmo que ele esteja desvalorizado, eu tenho que vender, porque eu preciso cobrir o meu volume de saque. Não tem jeito, não tenho o que fazer. Então, se eu tiver que vender, que foi exatamente o que aconteceu, e essa foi a sinalização do Silicon Valley Bank, então eu sou obrigado a reportar um prejuízo enorme. E aí, se eu reporto um prejuízo enorme, logo o mercado tem acesso a essa informação, o preço da ação cai, porque quem tem
os detentores dessas ações não vão querer segurar mais essas ações, portanto, eles vão vender, vão jogar para o mercado, o preço cai, porque a oferta é muito maior do que a demanda, e aí o preço da ação cai, e aí reflete, né? Aí chega essa informação para os poupadores, e aí a gente já viu para onde isso vai parar. E aí, se não tiver um órgão regulador que faça o resgate dessa situação, a situação se complica. O que é interessante aí? No caso, nos Estados Unidos também tem o FGC, assim como aqui no Reino Unido nós também temos o Financial Compensation Scheme, que aqui no Reino Unido é de 75 mil libras, se não me falha a memória, e nos Estados Unidos parece que é 250 mil dólares, no Brasil, se eu não me engano, 250 mil reais. Isso aconteceu com algumas instituições financeiras aí semana passada no Brasil, algumas que vieram à falência, né, e que agora ficou sob a responsabilidade do Banco Central, e o Banco Central vai ter que entrar com esse mecanismo de compensação para alguns correntistas, claro. Mas há um detalhe, como pude perceber, no Brasil a gente tem um FGC que vai até 250 mil para a instituição financeira e para o CPF, e nos Estados Unidos também a gente tem até 250 mil dólares, e aqui no Reino Unido também nós temos 75 mil libras por taxpayer, né? Então seria basicamente aí a mesma ideia. Só que provavelmente nesse bolo aí, certamente há investidores com muito mais de 250 mil dólares que não receberão esse dinheiro de volta. Vai ficar ali nos 250 mil dólares porque não tem recurso para pagar a todo mundo 100% do valor que havia ali no banco, né? Bom, pessoal, eu acho que por hoje fica suficiente que nós estudamos aqui, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se entendeu que esse conteúdo te agregou, peço que você curta o vídeo e compartilhe com seus amigos também. E se você quiser um pouquinho mais de detalhes sobre a gestão de risco, né, nessa parte aí do mercado financeiro, ou mais especificamente do setor bancário, deixa no comentário aí também, que é sempre importante. Sugestão também, ou de repente alguma crítica de um modo respeitoso, sempre é válido também. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Desejo para você aí bom final de semana, um grande abraço e até a próxima.